Fala galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Renan e hoje nós vamos falar um pouco sobre o protagonismo juvenil. E para me ajudar, eu trouxe aqui o único, o incrível, o invencível, o espetacular Homem-Aranha. O Homem-Aranha é um personagem criado por Stan Lee e Steve Ditko no ano de 1962, nos Estados Unidos. Seu primeiro quadrinho foi lançado na revista Amazing Fantasy. E aqui eu tenho uma edição especial, né, uma coletânea dos primeiros 15 volumes da revista, mais essa edição especial, né, que era a Amazing Fantasy. E nessa edição tem uma introdução que foi escrita pelo criador do Homem-Aranha, o Stan Lee, e eu vou ler um trecho dela para vocês agora. Vocês podem ver que ela é bem fina, né? Pobre Aranha, quase que ele não nasceu. E se eu não te chamei a atenção com isso, nunca mais escrevo uma introdução. É duro lembrar todos os argumentos ditos na tentativa de me convencer que o nosso amigo da vizinhança, escalador de paredes, não deveria estrelar a sua própria série. Mas vou te dar uma vaga ideia de algumas delas. Você não pode chamar um herói de Homem-Aranha, porque as pessoas odeiam aranhas. Você não pode apresentar um super-herói adolescente. Um adolescente só pode ser o parceiro de um herói adulto. O Aranha era um adolescente quando a série teve início. Você não pode fazer um protagonista com muitos problemas. Os leitores vão pensar que ele não é heróico o suficiente. Você não pode criar um herói que não seja galante e bonito. Bom, o Peter ele era justamente o tipo de estudante nerd bem normal naqueles primeiros dias. Bom, você não pode fazer um super-herói cuja titia vive mimando. Isso não é macho o suficiente. Este é só um trecho, né, da introdução escrita pelo Stan Lee nessa edição. E eu queria destacar alguns elementos para a gente conversar sobre eles. O primeiro deles justamente é que o Stan Lee fala que ele era muito criticado por querer criar um super-herói adolescente, coisa que na época diziam que os adolescentes poderiam ser apenas parceiro dos super-heróis adultos, não poderiam estrelar a sua própria série. Isso mudou depois do Homem-Aranha, que era adolescente na época da estreia, mas também diz muito sobre nós hoje. Muitas vezes os jovens são tidos como apenas podem ajudar os adultos, mas o jovem pode e deve sim exercer o seu protagonismo. Um outro elemento que eu queria destacar é justamente o que o Stan Lee coloca sobre um protagonista com muitos problemas e que isso não seria muito heróico. Bom, mais uma vez, o Aranha nos prova o contrário, né? O personagem Peter Parker tinha um estereótipo de nerd, então ele sofria muito bullying, tinha muito problema para se relacionar, ter relacionamentos amorosos, e com a morte do tio dele, ele precisa começar a ajudar a tia dele, né, que ele mora, a trabalhar, né, trabalhar fora para conseguir dinheiro para sustentar a casa. Então, é um dilema que muitos dos jovens hoje em dia enfrentam, mas que isso não nos torna menos heróicos. Ter problemas não torna você uma pessoa menos heróica. Pelo contrário, te torna uma pessoa normal. E essa humanização do personagem Homem-Aranha é muito interessante pra gente perceber isso, né? Enquanto muitas vezes a gente tem problemas e a gente acha que a gente não é capaz de fazer as coisas por conta desses problemas. Mas a gente pode sim superar eles. E manter o nosso protagonismo. Bom, outro elemento que não está nessa introdução, mas é muito característico do personagem Homem-Aranha, e quase todo mundo já ouviu essa frase na vida, é a icônica frase
que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Bom, essa frase no cinema ela aparece de duas formas diferentes e na HQ original é uma frase que é colocada lá. Mas é uma frase que diz muito sobre o super-herói Homem-Aranha e muito sobre as nossas vidas também. E eu queria trazer um paralelo para essa frase com uma parábola bíblica, que na verdade são duas parábolas. A primeira delas você encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 15. Ela diz assim: Não se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma caixa, mas sim no candelabro, onde ela brilha para todos os que estão na casa. Bom, eu vou falar da segunda parábola antes de fazer a conclusão. Ela também se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, mas os versículos são do 14 ao 30. Como é muito maior esse versículo, eu vou apenas falar o que acontece na parábola. Ela é chamada a parábola dos talentos. Um senhor, antes de viajar, distribui talentos para os seus servos. E, bom, um dos servos, ele simplesmente esconde o seu talento, né? E talento aqui, na verdade, era uma porção de ouro na época. Porém, os outros servos multiplicam esses talentos. E, ao voltar, o senhor presta contas, né? E então ele elogia os servos que multiplicaram os talentos e castiga aquele que escondeu o seu talento. Bom, acho que dá para enxergar um pouco de relação entre as duas parábolas e talvez seja um pouco mais difícil enxergar com a frase, mas a gente vai chegar lá. Receber grandes poderes. Muitas vezes a gente recebe dons na nossa vida e os dons são para serem usados da mesma forma como os talentos são para serem multiplicados, da mesma forma que a luz só cumpre a sua função se ela estiver num lugar onde ela possa iluminar a todos. Não adianta você acender uma luz embaixo da sua cama que ela não vai iluminar nada. Então, grandes poderes. A frase justamente aparece na história do Peter Parker depois da morte do tio dele. E esse tio acaba morrendo por conta de um criminoso que escapou porque o Peter não quis usar os poderes dele para se envolver e para impedir esse assaltante. Esse assaltante acaba matando o tio dele com quem ele morava. Então, por não usar o poder dele, ele teve que arcar com uma responsabilidade. Muitas vezes, ao longo da história do super-herói Homem-Aranha, essa frase aparece na vida dele, né? Com sempre esse dilema de grandes poderes, grandes responsabilidades. E a gente vê isso aqui presente, né? Temos dons e devemos usá-los. Somos luz e devemos iluminar. Na trilogia original de filmes do Homem-Aranha, dirigido pelo diretor Sam Raimi e estrelado por Tobey Maguire, no filme 2, temos a história onde Peter Parker decide não ser mais o Homem-Aranha. Apesar de seu desejo de ser um simples adolescente comum, Peter percebe que a sua verdadeira identidade é ser o super-herói, o Homem-Aranha. Que após ser picado por aquela aranha naquele laboratório, ele não poderia viver de outra forma. E, mais uma vez, a frase retorna. Pois deixar de exercer a sua vocação como Homem-Aranha traz grandes responsabilidades, grandes consequências. Nesse filme, por exemplo, o Peter vê várias pessoas sofrendo por não ter um super-herói que ajudasse. Então, muitas vezes a gente sofre nas nossas vidas por deixar de exercer o nosso protagonismo sobre elas. Afinal, a primeira vocação que a gente é chamado é a vocação da vida. É assumir a nossa vida, assumir o nosso ser. E muitas vezes a gente não assume. Muitas vezes
deixamos de assumir quem somos. Deixamos de viver a nossa vida. Mas também somos chamados a assumir a nossa vocação de ser jovens, de ser alegres. Dizem muitas vezes que o jovem é o futuro. Sim, é. Mas o jovem também é o presente. Também é esse desejo de mudança que vive hoje, que tem poder para mudar as coisas hoje. E muitas vezes a gente deixa de assumir isso. Deixa de assumir a nossa vontade de tornar este mundo um lugar melhor, um lugar mais justo, um lugar mais fraterno. Em muitos momentos, porque isso exige de nós um compromisso. Recebemos muitos dons, mas o quanto nos comprometemos com os dons que a gente recebe, e o quanto a gente foge disso também. É claro que a gente não recebe poderes como escalar paredes, ou lançar teias, ou ter super força. Mas nós temos muitos dons. Nós podemos muito. Podemos ser super. Talvez a sua equipe não seja tão descolada e poderosa quanto os Vingadores, mas com certeza você tem pessoas que te apoiam. A sua família, os seus amigos, a sua comunidade. Como você exerce o seu protagonismo com eles? Como você usa os seus dons para ajudá-los? Pode parecer estranho fazer essa analogia, mas da mesma forma que a vida do Peter Parker muda completamente depois dele ser picado por uma aranha, a nossa vida muda completamente se a gente deixar ser tocados pelo amor de Deus. Ser tocados por esse amor, por essa pessoa de Jesus Cristo, nos faz mudar de vida. Nos faz querer amar. Querer uma sociedade mais justa, mais fraterna. Nos faz perceber que os nossos dons não são somente para nós. Os nossos dons são para nos comprometermos com o outro e nos comprometermos com a sociedade. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha ajudado vocês a refletir sobre como anda o protagonismo de vocês. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos mantenha firme no propósito de sermos protagonistas, de continuarmos exercendo um papel importante no mundo. Beleza? Até mais.